Olá, amigos, bem-vindos ao programa Polícia Militar e a Comunidade. Hoje, dia 14 de maio de 2018. Você que nos acompanha agora ao vivo pelo Facebook, não deixe de curtir a nossa programação, deixe a sua sugestão, a sua crítica. É sempre bom interagir com você, que é o nosso público e que gosta tanto desse programa, que é feito com carinho para você. Estamos pela TV Osasco, também pelo canal 3 da NET, canal 8 da Vivo, canal 22 da Megabit. Participe também pelo WhatsApp 11 98142 0208. E hoje um programa sempre mais que especial quando recebemos os integrantes da Polícia Militar que trabalham no Corpo de Bombeiros. No programa hoje a capitã Rafaela, o tenente Derrite, o cabo Fábio e o soldado Saltorelli. Rafaela, seja bem-vinda ao programa PM a Comunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com o senhor, com todos os telespectadores, e creio que a gente vai poder acrescentar alguma informação aí à população sobre a ocorrência que finalizou ontem. Sempre. Está todo mundo ansioso para saber. Derrite, seja bem-vindo ao programa. É sempre um prazer, você que é um amigo de longa data, poder bater esse papo com a gente. Obrigado, Coronel. Satisfação estar aqui no programa, contribuindo com as informações para a população. Logo mais o Saltorelli e o Fábio também farão comentários aí a respeito da ocorrência. Mas que ocorrência é essa? Todo mundo acompanhou o drama que foi aquele desmoronamento de um edifício no centro de São Paulo, na rua Antônio de Godoy, com a Avenida Rio Branco, certo? É o edifício Wilton Paes de Almeida. Esse edifício sediou durante os anos 70, 80 e 90, foi a sede da Polícia Federal. E eu queria até, Rafaela, que você começasse falando como é que foi, como é que chegou isso para o bombeiro. É sempre um drama muito grande. O bombeiro que já viveu no seu passado ocorrências graves como essa do edifício Andraus, Joelma, o Grande Avenida em 81, na Avenida Paulista. Depois teve aquele evento da CESP, que houve um desmoronamento parcial também de um prédio. Mas o prédio desmoronar integralmente, acho que foi a primeira vez, né? Então, Coronel, é interessante esclarecer que no centro de São Paulo nós temos inúmeros edifícios velhos nestas situações. É de conhecimento do Corpo de Bombeiro, inclusive nós fazemos constantemente reconhecimentos e documentamos essa situação, que é uma situação bastante preocupante. Sim, sim. Eu acho que o bombeiro tem esse papel importante pelo prestígio e pela moral que tem com a comunidade, de se fazer valer nesse momento a sua presença e influenciar todos, que não adianta só a falta de moradia, né, você levar as pessoas a uma habitação de qualquer forma, né, tem que ter um mínimo de segurança. Isso, e no caso nós estamos aqui agora com os dois bombeiros que atuaram inicialmente nessa ocorrência. Certo. E que rapidamente as viaturas chegaram no local, em torno de 4 minutos da primeira chamada, e eles podem detalhar mais aí realmente a dificuldade de um incêndio que se encontrava em pleno desenvolvimento, muita caloria, e o próprio combate foi de bastante dificuldade. Nós temos imagens, eu queria até que colocasse a foto do prédio antes da destruição, para que a gente fosse montando a cronologia. Ali é o prédio antes da destruição, a gente sente que ele está bem degradado, né? Com pichações, janelas quebradas, né? Isso. Nessa época, o segundo grupamento de bombeiros que atua na área realizou algumas vistorias anteriores para verificar a situação das pessoas, e realmente uma situação deplorável mesmo, Coronel. E documentamos no intuito de tomarem providências com relação a isso. Mas já era sabido, tanto pelos bombeiros, que, em havendo um incêndio ali, haveria grandes problemas e com certeza, aí, infelizmente, talvez a lesão aí das pessoas. Ô Derrite, me diga uma coisa. Há como o Corpo de Bombeiros, nesses edifícios invadidos, realizar um treinamento de brigada de incêndio? Ou não há a mínima possibilidade, pela falta até de meios que os prédios não possuem, hidrantes, extintores? Como é que o bombeiro tem encarado isso aí? Coronel, o bombeiro ele tem, através do seu setor de educação pública,
lá no quartel do Comando do Corpo de Bombeiros, várias atividades que ele desenvolve para a comunidade. A questão é, nesses locais de habitações ocupadas de maneira irregular, o Corpo de Bombeiros, por dois motivos. Uma, que a própria comunidade não quer ter o bombeiro lá, não quer receber informações. É um órgão de fiscalização, né? E o bombeiro não tem a competência legal para fiscalizar. A competência legal de uso e ocupação do solo é, segundo a Constituição Federal, dos municípios. Isso dificulta muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, que gostaria muito de poder ajudar de uma maneira mais incisiva, dizendo que, olha, nós retiramos, mesmo após o desabamento, mais de 30 botijões de LP que eram usados de maneira irregular no prédio. Então, essas questões são de grande interesse do bombeiro em poder ajudar, só que por não ter a competência legal, fica extremamente difícil a nossa atuação. Mas eu queria também dar as boas-vindas aí, Saltorelli, e queria que você falasse aí, você chegou naquele primeiro momento no atendimento? Bom dia, comandante. Isso, nós fomos uma das primeiras viaturas a chegar no local, autobomba tático, e no momento da nossa chegada, o prédio já se encontrava com 4 andares em chama, totalmente tomados pela chama. Já. Até eu não sei se a gente tem já na ponta aí o vídeo do início do combate ao incêndio ali no Largo do Paissandu, lembrando que Antônio de Godoy com Rio Branco é bem de frente, né, do Largo do Paissandu. E se tiver esse vídeo é interessante para que os policiais militares do Corpo de Bombeiros pudessem ir comentando a respeito. Seja bem-vindo também, Fábio. Conta pra gente como é que foi a sua chegada lá no local. Bom dia, comandante. Então, quando a gente chegou, o comando diário ele divide em frentes, né? Para que a gente possa combater por todos os lados. Só um segundo, Fábio. Nesse momento, são as primeiras imagens de combate a incêndio ali. Ô Fábio, me diga uma coisa, a hora que vocês chegaram, o volume de fogo já era aquele? Então, comando, foi tudo muito rápido. O pessoal que chegou primeiro, eles radiaram, tinha 2 andares tomados por fogo. Certo. Acho que em torno de 1 minuto e meio a gente encostou, já eram 4 andares. Você fica na sede do 2º grupamento, muito próximo ali? Então, a gente fica na sub, né? Que é PB Casa Verde. Ah, né? tá. Segundo sub-GB. E o pessoal do PB Campos Elisa encostou e eles radiaram 2 andares. E em 2 minutos, no máximo, que a gente encostou, já eram 4 andares tomados por fogo. Para que o público entenda, né, o Corpo de Bombeiros, ele é capilarizado, ele é distribuído no estado todo, principalmente na capital de São Paulo, para que os postos de bombeiro fiquem mais próximos possível de todos os endereços, né, para que possa atender bem rápido. E a unidade mais próxima ali é a unidade que fica ali no Campos Elíseos, ali próximo ao que o pessoal conhece, ouve falar como Cracolândia, né? Isso, lá é o comando do 2º Grupamento de Bombeiros. Certo. Eu queria que mostrasse também, eu não sei se tem pronto aí, aquela foto, porque esse desmoronamento, ele atingiu uma igreja, né? Praticamente houve a demolição grave da estrutura da igreja, e nós temos uma foto antes dessa demolição da igreja. Se tiver no ponto, eu queria que colocasse também. Ó, nós temos a igreja bem ao lado, né? Né, Rafaela? Sim, coronel. Tem uma foto também, acredito que o senhor está se referindo a essa, que é da escada, Tá. em que os dois se encontram fazendo o combate muito próximo da edificação. É possível visualizar bastante caloria, bastante fogo. Se tiver essa foto aí da escada, na escada Magiros, do Corpo de Bombeiros, é interessante também, para que a gente possa... acho que a foto é o terceiro item que a gente possa mostrar aí, a foto antes do prédio desabar, onde os bombeiros estão na escada Magiros, que é interessante para o público que assiste o programa poder vivenciar a sequência, né, até que o prédio... Porque essa daí quem que tá? Tá o Fábio ali? O Fábio e o Saltorelli. Como é que foi lá, Saltorelli, esse momento? A caloria já estava bem grande já, né? E a gente subiu ali com o intuito de diminuir o fogo, né? Diminuir a caloria e buscar possíveis vítimas, que até então de baixo a gente não conseguia ver nada, não tinha informações de vítimas, mas a gente subiu na intenção de localizar alguma vítima e retirar do prédio. Tá, eu queria, inclusive, render a minha homenagem à Polícia Militar, né? Através das viaturas que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana.
e as viaturas do 13º Batalhão, nós sempre falamos, né, que a Polícia Militar está o tempo todo atenta e sempre uma viatura da PM ali que trabalha no seu patrulhamento ostensivo, é que muitas vezes é que se defronta com qualquer ocorrência, seja ela de bombeiro, seja ela de cunho ambiental, ou, né? E também as viaturas do trânsito também, que têm apoiado muito ali a ocorrência. O meu agradecimento ao CPTRAN e ao 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e o meu reconhecimento também. Tá? Nós também temos fotos aqui do incêndio antes da queda. Eu queria que fossem colocadas essas imagens antes da queda, né? Então, naquele momento, nós temos ali, em Derrite, nós temos a foto ao longo ali, é a Avenida Rio Branco. Sim, comandante, o que é importante o pessoal de casa aí, que está nos assistindo, saber, esse edifício, ele foi criado, como o senhor falou, ocupado aí pela Polícia Federal. Então, ele tinha a sua ocupação, era essencialmente comercial e não residencial. Eram escritórios, né? Isso, escritórios. O que ocorreu após essa ocupação irregular aí por parte dos movimentos? Eles passaram a construir moradias clandestinas e utilizaram muita madeira para dividir essas moradias. Isso aumentou demais a carga de incêndio, aliado ao fato da utilização dos botijões de LP e também os 2 fossos de elevador que possuía no prédio, eles estarem desativados e nesses locais eram armazenados lixos domésticos por parte deles. Isso propiciou que, através do fenômeno da convecção, o fogo se propagasse de uma maneira muito rápida e o prédio todo, como o Fábio já explicou, o Saltorelli, ele foi passando de um andar para o outro de uma maneira assim... O interessante é você explicar para o nosso público assim, o fogo se transmitiu por convecção. Como é que se dá essa... A propagação do fogo ela ocorre de 3 maneiras. Condução, que é de molécula a molécula, por exemplo, se nós pegarmos um... Do papel para o outro papel, do papel para a madeira, diretamente contato corpo a corpo. Contato físico. A convecção, os gases quentes provenientes da combustão, eles tendem a subir no ambiente. Certo. Havendo esse fosso de elevador desativado, isso ocorreu de uma maneira muito rápida e essa temperatura atingiu materiais nos andares superiores, atingindo o ponto de ignição e propagando o incêndio de maneira muito rápida. Então, os outros andares foram tomados pelo fogo e já ficando impossível por parte do Corpo de Bombeiros controlar esse incêndio. Tanto é que o edifício que fica em frente também iniciou o incêndio. Eu entendo bem o que você está falando, Derrite, para que o nosso público tenha realmente em mente que o prédio não estava preparado para esse tipo de ocupação residencial. É raro nós termos, diante de milhares de edifícios residenciais, um incêndio dessa proporção. Por quê? Porque as residências são extremamente compartimentadas e adequadamente protegidas. Era um prédio de escritório onde eram lajes desimpedidas, que foram separadas de barraco para barraco no interior do edifício por madeirite, quer dizer, muito produto inflamável, colocado botijões de gás, né, que não é permitido, né, Derrite? Isso. E isso daí propiciou com que o fogo se propagasse de maneira rápida, com muito material que pegava fogo muito fácil e inviabilizou qualquer combate ao incêndio. Nós temos um vídeo também que mostra o combate a incêndio na base do prédio. Pode comentar. Tá, Rafaela, como é que foi esse momento? Então isso aí foi naquela primeira meia hora? Não, coronel, foram feitas frentes de combate, né, certo, como já foi dito. Então, um incêndio dessa magnitude, ele tem uma liberação de energia muito grande. E para suprimir isso, a gente precisa de uma vazão e um volume de água muito grande. A gente consegue perceber pelo vídeo objetos caindo. Vocês conseguiam identificar o que era? Se puder voltar o vídeo para ela comentar em cima, melhor ainda. No caso específico, o Saltorelli e o Fábio, eles, por estarem na cesta da viatura aérea, eles conseguiram ter uma visualização maior disso. Tanto que quando houve o colapso, eles estavam na cesta. Então, eles sentiram toda a caloria,
toda a propulsão de objetos, de partes de concreto, de poeira, e isso devido à caloria. Com essa energia, há necessidade de um grande volume de água. Então, por isso é observável aí linhas, né, de grande calibre de água. Certo. Isso é primordial para o controle desse tipo de incêndio. Então, é um incêndio que dificulta muito o combate interno. É difícil você conseguir acessar. Você tem que realmente primeiro suprimir essa caloria para conseguir se aproximar, porque era praticamente impossível aí a aproximação, e provavelmente a essa altura do campeonato, em que o fogo estava em pleno desenvolvimento, mais de 1000 graus, a taxa de sobrevida ali, de possíveis vítimas, também era muito, muito pequena, infelizmente, apesar da gente continuar em frente e continuar a acreditar nisso. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Se naquele momento, Fábio, vocês já tinham a desconfiança que o prédio podia vir abaixo, ou ainda não? Não, comando. Em momento algum a gente achou que o prédio poderia vir abaixo. A gente, quando subiu na escada e ficamos próximos, no momento a gente visualizou a primeira fachada descendo. Aí um já olhou para a cara do outro e achou estranho. Aí a segunda fachada também desceu, foi quando foi muito rápido, fração de segundos o prédio todo veio abaixo. Foi quando o momento a gente só teve de se proteger, prender a respiração e tentar ligar nosso equipamento de respiração que estava com a gente no momento lá, para se proteger e conseguir respirar até toda aquela caloria e aquela fumaça, tudo sair. Né? Nós temos mais fotos aí, eu queria que colocasse, que mostrasse bem como que funciona uma operação de tamanha envergadura e tamanha organização, com a presença do 1º Batalhão de Trânsito, da CET no local, o SAMU. Né? Então a gente percebe que é fundamental, né, Derrite, que tem esse apoio para que o Corpo de Bombeiros possa trabalhar com mais tranquilidade, né? Sim, o Corpo de Bombeiros adota a doutrina SICOI, né, para essas grandes ocorrências já há alguns anos, que é o sistema de comando de incidentes, de emergências. Foi uma ocorrência que demandou uma organização muito grande e uma interação real e intensa entre todos os órgãos, prefeitura, o GRAU, o trânsito, o policiamento de área, as atividades delegadas e DGEM foram realocadas para este local para conter o isolamento da área, que outros problemas apareceram. As doações que chegavam para as famílias que estavam ali desabrigadas, estavam tendo problemas com pessoas que vinham de outros locais, moradores de rua, enfim. E graças ao trabalho conjunto desses órgãos, principalmente da Polícia Militar, tivemos êxito aí em toda a organização da operação. Tá, nós temos um vídeo agora de combate a incêndio numa distância maior também para as pessoas. E todos esses vídeos eles foram produzidos pelo Corpo de Bombeiros? Não, esses vídeos foram produzidos por pessoas que estavam lá no momento do incêndio, porque o bombeiro ali, a única alternativa dele era combater o incêndio. Nesse momento não dava nem para pensar em fazer filmagem nem foto. Não há condições. Se quiser comentar ali, inclusive, esse vídeo. São pessoas que moravam no local. Um dos vídeos que ficou famoso foi um morador ali da região que fez uma transmissão por uma rede social. Ao vivo do desabamento. Ao vivo. Isso daí foi amplamente veiculado e divulgado pelas emissoras de TV no mundo inteiro, inclusive. Porque nesse momento o bombeiro, aliás, o Corpo de Bombeiros deslocou seu efetivo de diversos locais da capital para apoio dessa ocorrência, não só no incêndio, mas após o desabamento também. Numa ocorrência de tamanha magnitude, nem pensar em entrar nesse prédio, né? Não, sem condições, né? Eles que estavam lá no local, como a própria capitã Rafaela explicou, o incêndio pode ter atingido aí mais de 1000 graus de temperatura e o nosso EPI, ele tem limite aí para 600, 650 graus Celsius para sobrevivência. Não quer dizer que nessa temperatura a gente consiga realmente ficar lá combatendo o incêndio. O EPI, que é o equipamento de proteção individual que o Corpo de Bombeiros usa, né? Capacete, a capa, que normalmente vocês conseguem visualizar quando há as transmissões lá da ocorrência, né? Nós temos também uma sequência de vídeos, eu queria que fossem colocados um atrás do outro para que a gente fosse comentando a evolução até que chega o momento fatídico em que o prédio desaba, né? Essa é uma imagem feita do Largo do Paissandu, né? Sim, aparentemente do Largo do Paissandu, onde mostra já a evolução, né? O
prédio já praticamente tomado. Já né? nos últimos andares ali, incendiado e uma situação bem crítica. Tá. E o próximo vídeo é que mostra o momento do desabamento do prédio, né? Tá, nesse momento, quer dizer, ninguém se dava conta que o prédio podia vir abaixo e o Corpo de Bombeiros, contando aí com a proteção de Deus, né, o efetivo deu sorte nesse momento, né? Comandante, sim, porém a gente precisa ressaltar os oficiais que estavam lá no local. O capitão Alves Moura e o capitão Latiger tiveram uma postura de comandamento muito eficaz. Rápida, né? Rápida, tiveram não só eles, como os bombeiros mais experientes, né? Porque nós contamos com bombeiros aí já com quase 30 anos de serviço, que auxiliam os oficiais que estão à frente ali, mas realmente falaram, ó, vamos afastar um pouco. Agora é o momento em que o prédio desaba, né? Que é aquela transmissão que você citou, né? Sim. Inclusive, lá nós podemos ver, inclusive, uma lanterna forte sobre o prédio, que era justamente o helicóptero da Polícia Militar fazendo o apoio, né? Nesse momento ficou famoso também aquele momento em que os policiais militares do Corpo de Bombeiros, eles estavam no prédio vizinho, né? Eles já tinham quebrado uma parede, alcançado para socorrer o Ricardo, que acabou sendo fatalizado nesse momento que desabou o prédio, né? E você conversando... Cara, impressionante, assim. Imagino vocês que estavam, Fábio, Saltorelli, viu? Queria que vocês falassem desse momento pra gente, viu, Fábio? Como é que foi ali a hora que desabou? Onde você estava? Você estava no meio daquele fogo, daquela fumaça? Então, comandante, se o senhor reparar, tem na parte de baixo da imagem, tem uma viatura que é a nossa viatura aérea, o SK. Ele estava arvorado, a gente fala, estava no alto, como o Saltorelli já havia explicado, para a gente visualizar possíveis vítimas e jogar água para tentar resfriar, né, o prédio. E nesse momento, que eu expliquei para o senhor, desceu uma fachada, demorou acho que questão de 2 segundos, desceu uma outra fachada, foi quando a gente viu o prédio todo vindo abaixo. E aí, o momento foi um de olhar para o outro e eu falei para o Saltorelli, reza para o prédio não chegar na gente, que se chegar a gente vai morrer. Vai derrubar a viatura, vai levar que nem um tsunami, né? Com certeza. Aí quando começou a descer, estamos com o aparelho, com o nosso EPR, né? Já. E a gente conseguiu manter a calma ali, não sei nem como, coisa de Deus, como o senhor mesmo já falou, para conseguir trazer a máscara e conseguir respirar, porque no entra é impossível, devido à caloria e às fuligens, né, que vieram. A gente tem mais 2 vídeos que mostram bem o preparo do Corpo de Bombeiros e a vontade de atender, né? E você tá lá e ter que, naquele momento, se socorrer, né? Ó, e o prédio nesse momento desaba em Saltorelli. E nesse momento você só viu fumaça, fuligem para cima. Isso, os detritos do prédio caindo, graças a Deus não foi nada muito grande que viesse a machucar, mas você sente alguma coisa do prédio caindo, a caloria aumenta um pouco. E aí foi tempo de a gente manter a calma, a gente recebe um treinamento para manter calma em ocorrências adversas como essa, então a gente teve a calma, que eu acho que foi o principal que conseguiu salvar a gente, porque a gente não conseguia respirar, então a gente de olho fechado... Assim que acabar esse vídeo, vamos repetir, eu quero que saia bem o áudio, né, desse vídeo, que é interessantíssimo para que as pessoas possam vivenciar aquele momento dramático que foi para os policiais militares do Corpo de Bombeiros, que tem que, naquele momento, se valer da fuga para poder se socorrer, né? Então, se puder voltar e mantenha o áudio para que a gente possa vivenciar aquele momento. E acredito que tenha sido um barulho ensurdecedor, né? Foi. Barulho de vidraça quebrando, caindo, né? Então ali o pessoal usou o instinto de sobrevivência, né? Escutou o barulho, a primeira coisa que fez é correr. Coisa que a gente não conseguiu fazer na escada, na plataforma. Porque né? o que a gente vê muito num prédio como esse é que é um prédio arquitetonicamente muito bonito. Mas em termos de segurança contra incêndio, a época que ele foi construído, na década de 60, quer dizer, ele não favorece muito, né, o DERIT, a proteção contra incêndio, rotas de fuga, né? Sim, um prédio de 1969. Foi, como o senhor disse, né, para a época foi algo assim muito inovador,
Porém, as normas de segurança contra incêndio evoluíram muito justamente após Andraus e Joelma. Joelma em 1974. Então, ele não tinha na sua base, na construção, as normas devidas, como escada de incêndio, como hidrantes, extintores, ainda mais. Detetor de fumaça, sprinkler e uma série de equipamentos modernos que hoje o Corpo de Bombeiros realmente faz um trabalho brilhante e infelizmente se vale dessas ocorrências para provocar a comoção da comunidade e para fazer valer realmente a segurança. Né? Para ver o quanto é importante seguir a norma que o Corpo de Bombeiros utiliza e ajuda na sua criação, e é um decreto estadual que os prédios têm que seguir. Nós temos aquela foto de como ficou a viatura, só para as pessoas terem ideia da fuligem na viatura, né? Como que ficou a viatura após o desmoronamento do edifício. Olha, lá nós temos uma viatura bem no canto esquerdo, né? Que você vê toda aquela cinza em cima da viatura. Você nota a igreja ao fundo ali, que realmente, parcialmente, praticamente metade dela foi destruída. Uma igreja com mais de 100 anos, né, Derrite? Sim, de 1908. É interessante, coronel, que pouca gente sabe que no momento que, um pouco antes do desabamento, ainda durante a fase de incêndio, tinha um casal de senhores que estava nessa igreja, um casal de velhinhos que morava lá, inclusive, rezando para que o prédio não caísse. E as equipes do Corpo de Bombeiros, do 2º Grupamento de Bombeiros, eles identificaram esses dois senhores lá, utilizaram uma escada para acessar o local e retiraram eles de lá. Isso depois que desabou? Antes do desabamento, coronel. E o local onde eles estavam foi o local mais atingido pelo desabamento. Ou seja, esses dois policiais militares, dois bombeiros do 2º Grupamento de Bombeiros salvaram a vida desse casal. Parabéns para os dois. Parabéns mesmo, viu? Porque senão seriam mais duas... Pelo tamanho, pela proporção que foi o acidente, nós poderíamos ter mais vítimas, né, Rafaela? Eu acho que aí o trabalho do Corpo de Bombeiros é fundamental nesse momento, né? Possivelmente. Lógico que a gente não espera ter o resultado morte, ainda que seja de uma pessoa. A gente não trabalha com essa probabilidade, a gente quer sempre conseguir fazer a retirada. Mas, diante dessa magnitude, mais pessoas poderiam, sim, ser afetadas. Infelizmente, as que ainda permaneceram por lá, todas foram levadas a óbito, devido a esse grande acidente. Nós temos um número total de vítimas fatais? Já? Identificadas são 4, comandante. E tem mais 4 pessoas que ainda resta o Instituto Médico Legal se pronunciar, porque as partes, os ossos que foram lá encontrados ainda não foram submetidos, estão sendo submetidos a exames, inclusive de DNA, mas ainda não houve a comprovação. Tá, nós temos mais um vídeo logo após o desabamento. Aí a hora que aquela fumaça maior vai embora, né, Saltorelli? E que você passa a mão no corpo e fala, puta, eu tô aqui. Exatamente. Tem que dar prosseguimento. Vamos que a vida continua, né, Fábio? Sim, senhor. Nessa hora aí a gente desceu, né? O pessoal conseguiu descer a gente. E foi a hora que colocava a mão e falava, eu tô vivo, a gente tá vivo e só vamos lavar o rosto, pega a capa e vamos voltar lá, porque o pessoal tá precisando de apoio. Hidrata e continua, né? A gente continuou o resto da noite por lá. Quantas horas, mais ou menos, vocês ficaram até o momento que você chegou? Porque naquela hora você até esquece, você quer ajudar, né? Às vezes a rendição até vem, mas você quer ficar, né? A gente chegou, acho que por volta de 1h30, acho que ficou umas 7 horas, né, que a rendição foi no local, a gente aguardou a outra prontidão render a gente, acho que deu em torno de umas 7 horas lá no local. Nós temos uma sequência de fotos, eu queria que fosse colocando rapidamente uma atrás da outra, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco e chamar outros 2 policiais militares do Corpo de Bombeiros que estão ansiosos aqui para participar do programa. Então é uma viatura bem suja, né, Rafaela? Isso, esse é um cavalo mecânico, uma viatura de grande porte, 20 mil litros de água, é um apoio para abastecimento no incêndio e a situação que ficou após o colapso. O sistema de hidrantes públicos ali deu vazão ao que você precisava para poder fazer o combate? Comandante, eu vou esclarecer, né? Inclusive até saiu uma reportagem a respeito da situação dos hidrantes. O fato é... A gente nem quer ser polêmico, mas é importante, num momento como esse, a gente
dar voz, porque o Corpo de Bombeiros está lá e precisa, né, dos meios para poder fazer o combate. Então, é oportunidade. Comandante, na verdade, o que acontece? Como eu falei, a gente precisa de uma grande vazão de água, ok? Para dar suprimento Certo. e contenção desse incêndio. De fato, a demanda é muito maior do que a oferta. E o que acontece? Existe um termo chamado manobra d'água, ok? Quando acontece o incêndio, a gente faz o contato com a Sabesp. A Sabesp redireciona uma certa quantidade de águas para onde está o incêndio. Exatamente. E com essa manobra, a gente consegue ter uma fluidez melhor. Porém, diante das circunstâncias, diante da gravidade e da rapidez do incêndio, essa necessidade foi maior do que a resposta da manobra. Então, de fato, a gente teve uma dificuldade, sim. Nós temos um carro que foi localizado, se eu não me engano, no interior do subsolo, né? Eu queria que fosse colocado, e nós temos essa foto, né? Nossa, mal dá para reconhecer ali, né? Comandante, na verdade foram dois veículos. Dois veículos no segundo subsolo, no 12º dia de trabalho, que nós acessamos, né, esse segundo subsolo e se reduziram a 2 carcaças de veículos, na verdade, que estavam ali. Os proprietários desses veículos não se encontram no rol de pessoas desaparecidas. Ressaltar sempre o apoio do trânsito, do primeiro BPTran, que ajudou através do chassi identificar que veículo era, né, para poder dar andamento, porque não pode ficar nada fora do lugar. A ocorrência tem que ser conduzida pedaço a pedaço, né, setor por setor, para que tudo seja esclarecido, né? Nós temos também aí as fotos do sargento Meira em ação. Queria que colocasse ela na sequência. São essas? Tá. Pode comentar aí, viu, Derrite, a respeito desse momento aí. Quando da localização do chassi, o Comando do Policiamento de Trânsito se fez presente em todos os dias aí no local da ocorrência. São especialistas, né, para identificação veicular, trabalham diariamente com isso, e eles constataram aí qual a importância de visualizarmos o chassi. Saber quem era o proprietário. Sabendo do proprietário, se ele estava no rol das pessoas que o Corpo de Bombeiros procurava nos escombros do desabamento. Eles fizeram isso de maneira rápida, eficaz, e foi confirmado aí que não se tratavam de pessoas que estavam no prédio quando ele desabou. Certo. E esses veículos não eram produto de ilícito, né? A gente tem essa informação? Os carros estavam regulares. Interessante isso aí. Bom, eu vou chamar agora um vídeo que faz homenagem à Polícia Feminina, agora no dia 12 último, que foi sábado, né, a Polícia Feminina, que foi criada há mais de 60 anos, fez o aniversário. Então a nossa homenagem, em nome aqui da Capitã Rafaela, que está presente, tá? Nós vamos passar um pequeno vídeo para vocês em homenagem à policial feminina. (12 de maio de 1955) era criada a primeira polícia feminina do Brasil. 13 jovens pioneiras em missões preventivas e assistenciais, sempre na proteção de mulheres e menores. Foi o início de uma nova era. Esse aqui é o primeiro dia de trabalho. Em 1955, dia 24 de dezembro, as 13 mais corajosas de 55. Era um policiamento, mas não usava-se arma. Era um policiamento de, como é que eu posso dizer, de atenção à pessoa carente. Nossa formação era em atenção ao homem, ao ser humano, que hoje se fala muito em direitos humanos. Nós não fazíamos policiamento de rua naquele começo. Era nas estações da Luz, Sorocabana, Rodoviária e Hospital das Clínicas. Então a atenção da gente era para quem desembarcava. Vinha muita gente do Nordeste, desembarcava, ficava ali na porta da estação sem saber por que veio e o que fazer.
Eu acho que nós trouxemos sensibilidade feminina, inteligência feminina, jogo de cintura. Olha, foi difícil. Sofremos bastante, trabalhamos muito, lutamos muito por isso, né? Não foi dado assim, de graça, não. Foi de bom beijar. Mas eu acho que a gente saiu vitorioso. Um passado repleto de conquistas e um futuro ainda mais promissor. 60 anos depois, a mulher continua a comprovar a cada dia sua relevância na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ser policial militar é doar-se aos outros. A maioria das vezes a gente age em prol do ser humano como um todo. No Talco Alarme a gente sai sem saber para quem a gente está oferecendo nosso serviço e que isso vai produzir um resultado positivo, eu acho que é a parte mais gratificante. É uma luta diária, porque ser mulher na polícia militar, você tem que ser feminina ao mesmo tempo que você também tem que ser forte como todos os outros homens. Você faz tudo que os outros homens fazem, porém com a delicadeza feminina. Eu entrei em dia 13 de janeiro desse ano. Eu nem acreditei, assim. Parece que eu tava sonhando. Talvez eu fizesse tudo de novo. Acho que eu escolheria hoje. Se eu fosse nova, o que você vai fazer? Eu vou entrar na polícia militar. Parabéns a todas as mulheres que fizeram e fazem a história dessa corporação. Polícia Militar. Você pode confiar. Olá, amigos, de volta ao programa PM a Comunidade. Espero que vocês estejam curtindo. Para nós é sempre um prazer levar informação e levar o dia a dia da Polícia Militar a todo o público que nos assiste. Queria agradecer demais a participação de algumas pessoas que nos assistem pelo Facebook. O Rafael Valengo, parabéns a toda a Polícia Militar, assim como ele, a Mari Dolores, o Wilkiane, a Denise Francisco, bravo sempre. Solange, o Nassif, a Edilene, o Edgar, o Valdir Rodrigues, o Jonathan, a Tereza, a Juliana, assim como dezenas que vão chegando para mim, que ao longo do programa sempre parabenizam e dão ótimas sugestões para a condução do programa PM e a Comunidade. E agora recebendo dois heróis aqui da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o Cabo Fabiano e o Sargento Marcel. Marcel, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde, comandante. Como é que foi a sua participação lá, logo que você chegou? Você chegou no primeiro momento? Eu sei que você estava incumbido de um importante serviço, que era o salvamento, né? Isso, a nossa viatura é uma viatura de salvamento, né? Então, enquanto o pessoal do combate a incêndio chega e vai dar esse primeiro combate, a gente procura vítimas, procura fazer acessos. E quando não tem essa função, a gente atua no isolamento, ajudando a lançar mangueira, sempre no apoio do pessoal. Ô Derrite, eu sei que você tem uma importante informação, que foi a preocupação de isolar a tragédia que aconteceu no edifício Wilton para o Caracu, que estava logo atrás, né? Como é que foi aquilo lá de salvar também vítimas, possíveis vítimas do Caracu? As equipes do Corpo de Bombeiros, comandante, junto com os radiopatrulheiros ali, as viaturas da Polícia Militar, tiveram um papel importante para minimizar esse desastre. E qual foi esse papel? Fazer a retirada ordenada dos moradores do edifício Caracu, que ele é vizinho de muro. Era, né? Vizinho de muro do edifício Wilton Paes de Almeida. Então, as equipes adentraram o local e foram retirando pessoas, às vezes pessoas já com idosas. Então, no momento do desabamento, mostra que esse edifício Caracu sofreu muito. A parede foi quebrada, isso poderia ter sido muito pior caso a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, não tivesse retirado esses moradores desse edifício. Nós temos mais algumas fotos, eu queria que fossem colocadas, fotos de viaturas que mostram bem ali as viaturas após a queda do edifício, para que possa contar um pouco desse drama que foi, né, para os heróis do Corpo de Bombeiros. Essa escada, ela estava estendida ali no momento em que caiu o edifício? Conta para nós, Fabiano. Essa escada, hein, Rafaela? Conta para nós. Essa escada estava estendida
no momento Coronel, em que o edifício caiu? Então, o sargento Marcel, ele trabalhou próximo a esse local, exatamente. O cabo Fabiano chegou na rendição dele, né? E no momento do desabamento, felizmente, esta viatura ela não estava exatamente neste ponto por questões de segundos, né? Isso até o próprio sargento Marcel pode confirmar. E na sequência em que houve o desabamento, segundos antes ela havia saído, porque ela estava sendo posicionada para fazer esse tipo de atividade, exatamente, que era o combate, ok? Pela viatura aérea. E após o desabamento, nós posicionamos, né, juntamente com os bombeiros que estão aqui presentes, essa escada para fazer também o combate do incêndio do prédio de frente. Ah, é o que nós estamos vendo, aquela chama já é um outro edifício ali. Né? Entretanto, esta chama ela já está bem reduzida. Ali houve realmente uma propagação muito grande, né? Então praticamente parecia um corredor iluminado, porque era realmente o prédio inicial e o prédio em que havia sido feita essa propagação. Então a gente tinha fogo dos dois lados da rua. E foi essa viatura que fez o combate inicial para a redução das chamas e, posteriormente, as equipes acessaram e terminaram realmente a extinção. Eu queria mandar um abraço para o Danilo Batista, que já foi das fileiras da Polícia Militar e nos assiste lá do Japão. Vê o que é a tecnologia, né? Então, um abraço, Danilo. Muito obrigado pela sua audiência aí, que nos assiste do Japão. Um abraço aos nossos amigos e irmãos do Japão, né? E aí, Fabiano, conta para nós como é que foi o seu momento, né? Aquele momento em que você chegou e viu aquele prédio pegando fogo. Nós chegamos no primeiro dia de manhã, né? Então após o desabamento. Após o desabamento. Então os dois que estavam aqui na primeira parte da entrevista, mais o sargento Marcel, eles trabalharam na parte de combate ao incêndio. Quando a minha equipe chegou, a gente já trabalhou na parte do resfriamento, já após o desabamento. Você pode chegar isso. E o início das buscas das possíveis vítimas. Certo. Então, no primeiro dia, a primeira cena que nós vimos foi aquele montante de entulho, muita caloria, ainda um trabalho de resfriamento por parte das viaturas de incêndio, e começou-se a se montar as equipes de trabalho para as buscas das vítimas. Certo. E eu trabalhei em uma dessas equipes. E você fazia parte da equipe do Marcel naquele momento ou não? Não, naquele momento não. Ele foi embora e eu comecei a trabalhar. Ah, tá. E aí vocês continuaram ali, porque continuamos o trabalho que ele estava fazendo. A gente, por protocolo, existe um tempo mínimo para a gente considerar realmente o bombeiro não desistir nunca, né, Derrite? Não desiste, coronel. E nós ficamos 13 dias trabalhando lá e acreditamos até o último segundo na possibilidade de encontrar alguém com vida. Eu gostaria, coronel, de ressaltar um recurso muito importante que o Corpo de Bombeiros possui, que são os cães farejadores, o canil do Corpo de Bombeiros. Já vieram nesse programa, um grande abraço lá. É Sara? São as que atuaram nesse desabamento. A Vasti, a Molly, Sara, a Wiki e a Hope. São Legal. 5 que atuaram. Eles ficam sediados ali no próximo ao Museu do Ipiranga, né? Isso, no Ipiranga e após o desabamento, os encontros aí das partes dos seres humanos, muitos deles foram propiciados graças ao uso do cão farejador. Legal. Nós temos mais fotos, é interessante que a gente vá narrando, vá conversando com o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, né? Então a gente vê a viatura bem suja, né? Quer dizer, já naquela primeira manhã, né? Já fazendo aquele salvamento na busca, né? Na busca de tentar achar outras vítimas, mas também dando conta de que nós não perdemos nenhum soldado do Corpo de Bombeiros naquele momento, né? Esse aí é um ponto de ônibus, né? Bem próximo ali do edifício. Fica na Rio Branco, certo. Logo, quase no final dela, à esquerda do ponto de ônibus, atrás dele são os escombros, né? Então completamente tomado pela poeira aí, proporcionada pelo desabamento. A gente sabe que há uma cautela muito grande, o Corpo de Bombeiros naturalmente estaciona as viaturas a uma certa distância do incêndio, até porque a caloria danifica a viatura. E aí está provado que é essencial, né, Rafaela, que a gente mantenha as viaturas afastadas um mínimo necessário para que elas não sejam
realmente acometidas aí pela essa tragédia, né? Isso, coronel. Existem algumas regras de segurança com relação ao posicionamento de viaturas, com relação a ataques. Que viatura é essa daí, ô Rafaela? Conta para o nosso público que viatura é essa. Isto é uma viatura importada, padrão NFPA, que é um padrão americano de normas de incêndio. Ela tem uma galonagem bem importante. O que é a galonagem? É a capacidade de água que ela pode jogar. Então, ela tem aí em torno de 1.250 galões de água por minuto, multiplicando por 4, você vai ter aí uma litragem por minuto. Ou seja, você consegue jogar com uma viatura dessa muito mais água no incêndio, você consegue um resultado, uma eficiência muito maior, né? Essa viatura... É o que eles chamam de autobomba, né? Isso, esse no caso específico, foi denominado posteriormente com as equipes de 6 bombeiros, os autobomba táticos, que são equipes que auxiliam nas ocorrências de maior potencial, ok? Então, nós temos equipes pequenas, médias, e temos essas equipes um pouco maiores, porque numa demanda dessa, a gente precisa de mais homens, precisamos de mais água, então a gente precisa de um potencial ofensivo maior. É uma característica aí que foi adotada e tem surtido muito efeito há muito tempo, efeitos positivos. Vamos lá, mais fotos para que a gente possa realmente ir ilustrando e mostrando todo esse drama, né? Então, isso daí ainda à noite mostra uma parte da igreja lá, né? Isso, é um balão de iluminação. Você vê que tem uma grande capacidade de iluminação para que os trabalhos sejam executados pelos bombeiros, porque a busca durante o dia já é difícil, imagine à noite. Então, são métodos auxiliares, equipamentos em que o Corpo de Bombeiros utiliza para otimizar, né, os trabalhos. O sargento Marcel pode até falar também porque participou, né, deu continuidade aí. É interessante isso aí, Marcel, essa iluminação, né? Essa iluminação ajuda a gente bastante, né? E vale ressaltar que embaixo daquela pilha de escombros tinha um sargento nosso, o sargento Alexander, na hora do combate, e por fração de segundos ele conseguiu sair dali. Ele conseguiu dar 5 passos, saiu de todos aqueles escombros e ficou ileso. E a coragem desses homens aí que minutos após quase terem morrido, voltaram a atuar na ocorrência, até de manhã, até chegar à rendição. Nenhum deles se esmoreceu na hora. Eu acho, Marcel, que o importante, passado todo esse drama, né? Agora realmente a ocorrência, que eu sei que ainda está lá, né? Ainda existe uma atenção forte nos escombros que ainda se encontram lá, mas que haja essa conversa, né, corpo a corpo, principalmente com os bombeiros que não estiveram no local, para que eles possam acreditar que o risco ele existe e que ele acontece, né? Acho que tem que aproveitar não só de influenciar a mídia em geral, de aproveitar esse momento em prol da segurança, em prol daquilo que o bombeiro defende, mas influenciar inclusive os profissionais do Corpo de Bombeiros, né? Sim, o bombeiro é passado de geração para geração. Então, antes de nós estarmos aqui, existiam outros bombeiros que já passaram por situações dessas e a gente vai passando. Então, eles passaram para a gente vivenciou isso aí. É interessante que a gente consiga difundir, passar para os próximos bombeiros que vierem, para eles saberem que pode acontecer. De uma hora para outra, a gente pode perder a equipe, a gente pode estar numa tragédia e a gente tem que tentar evitar isso aí, né? Lidar da experiência nossa. No Irã teve um incêndio parecido, onde morreram 30 bombeiros. Os bombeiros estavam no prédio e graças a Deus, por sorte, a gente não teve nenhum bombeiro arranhado, nada. Nenhuma pedra caiu em cima de um homem nosso. Isso mais do que sorte, eu acredito muito no grau de preparo em que o Corpo de Bombeiros atingiu e ficou comprovado no dia daquela ocorrência, né? É muito preparo, é muita troca de experiência, é muito estudo, né? Muito treinamento. Isso, vocês estão de parabéns. Vamos em frente aí, vamos mostrar mais fotos, porque nós temos muitas imagens ainda para mostrar para o nosso público. Essa é uma guarnição, acho que estava naquele exato momento em que desabou, né? Porque eles estão bem sujos, né, Derrite? A própria Capitão Rafaela está na foto, comandante. Ô, Rafaela, fala pra gente ali, que tá até difícil de te... Você está no meio ali, né? Com o capacete vermelho? Não, da esquerda. Comando, essa foto é um mix, né? Então, é a guarnição de incêndio que trabalhou à noite e a guarnição de breque que ia iniciar pela parte da manhã. O Cabo Fabiano fazia parte dessa equipe que estava assumindo. Ali, no detalhe, o sargento
Cardoso e o cabo Jean, que juntamente com o Fabiano tiveram êxito em localizar a primeira vítima, infelizmente, né, não com vida. Então foi um momento que veio bastante fumaça atrás, né? Então foi a primeira manhã aí da ocorrência após o colapso. Ô, Fabiano, como é que foi encontrar, né, você que participou do encontro aí do Ricardo, né, a primeira vítima aí fatal desse incêndio? Após essa foto, nesse mesmo dia, então começou por aí. As equipes começaram a fazer o trabalho de busca e nós tínhamos alguns indícios, então alguns indicativos. O primeiro dele foi o vídeo mostrando a direção que o Ricardo cai. Certo. Então as buscas começaram naquela região. E esse trabalho, no início, ele tem que ser manual. Né? Que o bombeiro se preocupa com as células de sobrevivência, então não trabalha com maquinário pesado para que... Para que não aconteça, né, você colocar a máquina em cima da vítima ali não vai dar certo. Né? Exatamente. Então começou com o trabalho manual. Retirando o que é possível manualmente, foi localizado nesse primeiro dia a corda que foi usada no salvamento. Pode ir soltando as fotos, viu? Vai soltando, o Fabiano vai falando para que as pessoas possam ter contato com as imagens aí. Então foi achado nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, a corda que foi utilizada na tentativa de salvamento do Ricardo e o cinto que foi dado a ele. Tá, esse vídeo, né, que está meio de lado, inclusive, ele foi produzido também por um terceiro, quer dizer, não foi produzido pelo Corpo de Bombeiros esse vídeo? Que era alguém que estava bem próximo, né, Marcelo? Esse vídeo foi um transeunte que passou bem próximo e foi aquele caminhão, aquele primeiro caminhão nosso que você viu cheio de fumaça, né, cheio de poeira, o autobomba, que ele teve que parar bem próximo para que ele conseguisse fazer um combate efetivo. Então nós estávamos utilizando um canhão no teto desse caminhão para conseguir tentar baixar um pouco a carga desse incêndio, para posteriormente as equipes entrarem no prédio e começar um combate interno. Bem próximo, né? Bem próximo do Então, prédio. por isso que a viatura teve que parar bem próxima e para ter esse combate um pouco mais efetivo. Percebam que no detalhe, comando, a partir do momento que é ajustado o jato, o senhor pode perceber uma eficiência na contenção do fogo, como se estivesse apagando a luz janela a janela. Entendi. Só que para isso a gente precisa de bastante água. Bastante água, né? Porque não é só a água em si, mas até o vapor da água que ocupa o espaço e retira dali o oxigênio que é tão necessário para que o fogo vá se propagando, né? Eu falo assim porque é uma covardia, porque eu trabalhei 16 anos no Corpo de Bombeiros e entrevistar para vocês o pessoal do bombeiro aqui sempre é um prazer para mim, né? Tá, nós temos mais fotos. Essa foto aí, quem quer falar sobre ela? Fala, Derrite. Comandante, são as equipes de BREC. BREC, o que significa? Busca, resgate em estrutura colapsada. Como o Fabiano disse, as primeiras 48 horas, o Corpo de Bombeiros ele preconiza os trabalhos manuais, porque se uma vítima estivesse embaixo de uma estrutura pesada, numa cavidade, num bolsão que nós chamamos de cela de sobrevivência, existe a possibilidade de retirar ela com vida. Por isso não utilizamos maquinário. E essas equipes de BREC atuaram aí desde o segundo dia, né, com essa tentativa aí de localização. Isso, vão soltando as fotos realmente uma atrás da outra para que a gente consiga mostrar que são muitas, né? E vale ressaltar que aí teve a atuação do canil, porque o cachorro chegou nessa parte e ele indicou que poderia ter alguma vítima ali. Então as equipes se concentraram mais nessa parte aí, justamente para tentar localizar essa vítima. A foto no detalhe das equipes BREC era justamente, só situando, né, na foto geral anterior que passou, bem próximo à igreja, que foi o local que o Cabo Fabiano, ali, a igreja à esquerda, né, para quem está olhando de frente para a televisão, e a foto no detalhe exatamente ali da onde vem aquela luz, que é onde havia os balões de iluminação. E justamente era bem próximo do local onde o Cabo Fabiano e as equipes encontraram pedaços da corda, do cinto que havia sido entregue, ofertado à vítima, e posteriormente ele vai poder falar melhor também, obtiveram êxito aí na localização. Nesse momento já se deu aí 24 horas da ocorrência praticamente, né? Sim, nesse momento sim. Então após esses dois dias apenas fazendo a retirada dos escombros manualmente, os indícios eles aumentavam, né? Então
através dos cachorros do canil, eles começavam a identificar ali e fazer sinais de que naquela região poderia ter alguma coisa. A partir do terceiro dia, a gente já começa a sentir um pouco de odor, que é um indício muito forte para a gente, e já pôde fazer o trabalho através das máquinas. Então, juntamente com o trabalho manual e as máquinas, a gente retirava o material da onde tinha os indícios, e onde tinha lajes muito pesadas, muito grandes, a gente pedia para a máquina retirar. Retira o pedaço, coloca do lado, a gente olha, retira com a mão o que precisa, o que consegue, a máquina retira mais, e numa dessas retiradas, nessa região da foto ali, a gente já visualizou uma parte do corpo da vítima. Tá, nós temos 3 fotos agora que mostram bem os danos, né, à igreja e a curiosidade, né, do interior da igreja ali, que só sobrou o altar, né? Olha, você vê nesse mosaico todo aí, praticamente você não teve dano nenhum, né? É uma coisa... Olha, quem olha assim não acredita que essa foto foi batida após a ocorrência daquele incêndio tão próximo, né? Quer dizer, intacto, né? Parece que essa foto foi batida dias antes. Olha. Essa é antes, né, realmente da destruição, né, como ela era. E a gente vê realmente nas fotos que o prédio, quando ele cai e invade toda... Era muito próximo, né, invade toda a igreja ali, né? Mas Deus vai prover essa igreja aí, ela vai se erguer rapidamente, porque as pessoas de fé e as pessoas, assim como foi feito ali no pátio do colégio, as pessoas vão se unir, eu tenho certeza, para a reconstrução desse importante templo aí, das pessoas de fé, né? Inclusive, coronel, nós tivemos um cuidado de preservar um órgão muito grande da igreja, Só afasta um pouquinho, isso. Algo que era bem valioso ali para os administradores, e a gente que também é preocupado com o patrimônio, a gente teve essa cautela, mesmo trabalhando com o maquinário ali, de preservar o que ainda permaneceu, né? Então, foi algo que a gente teve um cuidado maior também. Eu sei que o nosso tempo está curto, se puder rolar o máximo de fotos que estiverem aí, para que a gente possa tentar colocar praticamente todas que ainda a gente tem. Pode ir passando uma atrás da outra. Aí são os trabalhos manuais junto com as máquinas que nós comentamos. Então, o que é possível retirar, o que é possível cortar manualmente, nós fizemos. E o que não é possível, a máquina retirava com cautela e a gente fazia a observação manual do que era retirado. Pode ir comentando. Fica à vontade aí para comentar. Comandante, o que eu gostaria de salientar, eu trabalhando na comunicação social do Bombeiro, nós fizemos atendimentos para todos os órgãos de imprensa, mais de 50 canais, emissoras de rádio, TV, coletivas, e eu chamei a atenção dos repórteres para isso, essa pilha de escombros, monóxido de carbono constantemente saindo aí dos escombros, os nossos bombeiros trabalhando ininterruptamente, 24 horas por dia, 13 dias. Tá, nesse momento foi encontrado um corpo lá, o Derrite? Foi você que estava nesse momento, Fabiano, do encontro? Sim, nesse momento estava a equipe do Comando de Área, do ASE, juntamente com a equipe do 18GB. Pode passar a próxima, viu? E no momento que foi localizado uma parte do corpo da vítima, nós pedimos para parar o trabalho das máquinas e aí começamos a retirada manual. Foi informado para as autoridades que estavam presentes lá, e aí começamos a retirar. Demorou mais ou menos umas 2 horas para a gente conseguir retirar totalmente a vítima dos escombros. E... Ô, Rafaela, esse momento, eu estou vendo que são 2 momentos ali, né? Com que intervalo que tem uma foto da outra aí? Tem até a data ali, comando, eu não consigo visualizar, mas provavelmente é do primeiro dia, do dia 1º, e provavelmente ali por volta do dia 10, se não me engano, que foi uma evolução, né? Parece que está lá, eles estão me falando que é do dia 1 até o dia 5. Desculpa, então provavelmente será isso mesmo. E essa evolução e a diminuição aí da caloria, a qual permanecia debaixo dos escombros a qualquer momento que a gente fazia a retirada, a chama voltava. Então tinha mais essa preocupação também. Tá, vamos encerrar passando as fotos.
Isso. Essa já é o subsolo. Ó. É geral e a próxima... Pode passar. A próxima é o subsolo, né, Derrite, ali? Sim. Já o local do subsolo, nas últimas buscas aí por parte do Corpo de Bombeiros. Aquele foi um local que a gente achou uma ossada, talvez de outra vítima, e as 2 crianças. Foram recolhidas para fazer até a identificação. Próximo do segundo subsolo já. Bom, infelizmente, o nosso programa vai chegando ao fim. É sempre um prazer poder levar informação, notícia e tudo aquilo que a Polícia Militar, e hoje em especial o Corpo de Bombeiros, que merecidamente tomou todo o tempo do nosso programa. E eu digo para você, foi pouco tempo para contar uma história tão dramática como essa. Queria deixar um grande abraço ao coronel da Polícia Militar, que hoje comanda o Corpo de Bombeiros, Coronel Eduardo Rodrigues Rocha, um grande abraço. Ao seu chefe de gabinete lá, o Tenente Coronel Rodrigo de Lima Dibe. Tá? E sempre um grande abraço também ao nosso comandante-geral, que esteve no local com o governador Márcio França, o Coronel Marcelo Vieira Salles. Um grande abraço a todos. Polícia Militar, você pode confiar.